Olá pessoal, boa noite. Queria agradecer todo mundo que está aí do outro lado acompanhando a gente, tá? E agradecer bastante aí a parceria das colegas, pessoas maravilhosas que vão estar aqui com a gente, partilhando os seus conhecimentos, partilhando o seu tempo e também vão trazer dicas bem legais aí para a nossa parte, tanto de saúde como de bem-estar, tá? A gente vai estar proporcionando aí uma série de lives, pelo menos estar mantendo as quartas e sábados, tá? Vou estar sempre informando vocês aqui no Instagram, também no status do meu WhatsApp, do consultório, tá? No Facebook. E a partir da semana que vem, essas lives vão estar aonde? Vão estar também no meu canal do YouTube, tá bom? Sei que algumas pessoas já entraram, já se inscreveram, outras pediram o meu link de acesso. É que realmente eu tive um pouquinho de trabalho para estar montando algumas fotos, compilando alguns vídeos antigos, mas para a semana que vem as coisinhas vão estar bem. Esther, prazer aqui, minha querida. Monique, doutora Monique, que em breve vai estar com a gente. Nancy, muito obrigada aqui. Larissa, Celina, uma querida paciente. E eu tô só aguardando a doutora Vanessa aqui acenar para a gente entrar, tá bom? O tema de hoje vai ser sobre uma área da fisioterapia que se chama GDS, tá? A doutora vai estar explicando e também ela vai explicar sobre algumas questões de fisioterapia vascular, tá bom? Tô só aguardando a doutora para entrar. Vina, um beijo para Adriana, queridas pacientes, também. Vamos ver aqui, doutora Vanessa. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Aqui tá bastante frio, vocês estão vendo que eu tô até de casaco de couro, né? A Estherzinha que mora aqui perto também deve estar com muito frio. Deixa eu ver aqui. Marlene Zilda, querida, tudo bem? Saudade de você. Paciente em comum também da doutora Vanessa. Muito frio, né, Monique? Pronto, entrou aqui a nossa convidada. Tá estável aí a sua conexão, será? Muito bom. Pronto, você apareceu. Como disse minha mãe, apareceu a Margarida. Tudo bem? Que Tudo jóia. delícia falar com vocês aqui, que bacana. Olha, nomezinhos conhecidos, hein, Ana? Que gostoso. Sim. Karina também, né, que tá aí no seu Karina prédio, doutora Fono, Karina. Instituto Alessandra Cafim. Ideia. Boa noite, Bastante todo tempo, hein, Alessandra? Um mundo. beijão. Então, estava aqui Muito primeiramente obrigada aí, agradecendo o pessoal, pela pessoal. parceria. Exato, agradecendo o pessoal e dando o recado aí que a gente vai estar fazendo uma série de lives com queridas parceiras, né? Você, doutora Monique, doutora Lívia, uma psicóloga do Rio, que é uma pessoa belíssima, tem textos muito bons, né? Quem tiver oportunidade aí depois de estar visitando também a pasta dela, tá certo? E uma querida também, que é a Karina Batistella, a gente vai ter um papão aqui, fizemos quase uma live, eu e ela hoje à tarde aqui, acertando algumas coisas da pauta, tá certo? Então, a maioria das pessoas aqui já me conhece, né? Algumas pacientes a gente está até aqui em comum, né? Mas, novamente, eu quero agradecer e queria que você se apresentasse, Vanessa, para as pessoas que ainda não conhecem você, o seu trabalho, né? Ela é uma grande profissional, né? A gente tem aí, a gente se conheceu através de uma paciente, né? Seu Legal. trabalho foi realmente muito enriquecedor aí para uma paciente minha, e eu falei, não, quero conhecer a sua fisioterapeuta, e a partir daí a gente foi realmente repartindo propostas de trabalho, estudos, né? Você já cuidou de diversas pessoas da minha família, inclusive de mim também com o Pilates.
e gostaria que você se apresentasse. Um beijo, Priscila. Ah, galego! Então, gente, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei há mais ou menos 17 anos como físio e há mais ou menos 11 anos eu trabalho com o GDS, que é o foco do nosso bate-papo de hoje. E eu espero que seja assim. O método GDS é um método bem complexo de tratamento, então eu vou tentar, de uma forma bem simples, explicar um pouco de como ele funciona, né? E de antemão já convido todos vocês para conhecer o meu espaço ali na Dom Pedro II, bem pertinho da doutora Ana Paula. A gente tem um estúdio de Pilates, um consultório de fisioterapia lá já há algum tempo nesse lugar. É um espaço bem gostoso. Então, para você que se interessa por cuidar da sua saúde, se preocupa com o bem-estar, a gente vai ficar muito feliz em receber vocês, né? Tem muita gente aqui que eu tô vendo que eu conheço, muitas pessoas eu não conheço, mas espero que passem a me conhecer. Pode me acompanhar no @fisio Vanessa Cortez e no @lovanfisio, tá? E vamos começar nosso bate-papo, que eu acho que é tudo que o pessoal quer saber, o que que é esse método GDS, né? Pessoal, o Nem método eu sabia, GDS, eu não tinha a mínima nem noção, né? sabia. Ai, Fui ai, ai, já te aprender. atendi com ele, hein? Já usei Foi, muito foi. GDS em você. Gente, o método GDS, ele é um método de cadeias musculares e articulares. E ele recebeu esse nome GDS porque é o nome da preceptora dele, que se chama Godelieve Dennis Troif. Por isso, GDS. Ela é uma fisioterapeuta de origem belga e o método dela partiu de um olhar, de uma forma diferente de olhar o corpo do paciente. Nós, fisioterapeutas, aprendemos na faculdade a olhar o corpo, a avaliar o corpo de uma forma muito biomecânica. E a Godelive, com o passar do tempo nos seus tratamentos, ela percebeu que o trabalho dela poderia ir muito mais além, observando o gesto, observando a postura. E foi aí que ela descobriu esse método, que ela deu o nome de um método de cadeias musculares e articulares, comportamental e também de origem biomecânica. O fundamental desse método é olhar como que o seu corpo está se comportando. Às vezes, quando a gente está na praia, a gente observa o corpo das pessoas porque está mais desnudo e fala, nossa, olha a coluna daquela pessoa, olha aquele joelho. Então, ela começou a entender dessa forma como o corpo funcionava. Eu deixei aqui separado até uma fotinho dela para vocês a conhecerem. Não sei se dá para ver aí direitinho, ó. Uma senhorinha, rostinho bem simpático. Essa é a Godelive. Infelizmente já falecida, já tem uns anos que ela faleceu, mas ela deixou essa riqueza do método que é levado até hoje por um rapaz chamado Felipe Campignon, o qual continua todos os estudos dela pelo mundo todo. E aí, voltando um pouquinho, pessoal, a Godelive, ela começou a avaliar as pessoas no consultório dela. E um dia chegou um rapaz no consultório dela com muita dor lombar e ele tinha um abdômen muito forte. E na Físio, se tiver fisioterapeutas aí, me ajudem. Na Tem, Físio é tem. protocolo. Protocolo da fisioterapia para tratar dor lombar é fortalecer abdômen. Aí esse cara chegou no consultório dela com o abdômen trincado, extremamente forte. Ela falou, nossa, e agora? O que eu vou fazer com esse rapaz? Antes de se formar fisioterapeuta, ela tinha feito o curso de artista plástica e ela gostava muito de desenhar. E naquela época não tinha fotografia como hoje. Então ela começou a desenhar o contorno do corpo do paciente dela para entender como ele estava funcionando. Ela achou que isso era pouco, começou a desenhar o músculo dentro daquela forma de corpo. E aí eu peguei um outro exemplo para a gente tentar se encontrar. Vamos ver se dá para ver? Procurem olhar essas posturas aqui do meio, ó. Aí as pessoas já começam a se identificar, né? Eu acho que eu pareço essa pessoinha, acho que eu pareço um pouquinho mais essa. E ela deu o nome para essas variações de posturas, ela deu o nome de uma cadeia muscular. E ela começou a chamar de AM, de AL, de PL, que é o nome a qual o músculo está representado. Então, PM é uma cadeia muscular póstero-mediana, uma L, anterolateral. E foi assim que ela começou os estudos dela.
Durante o trabalho dela, ela percebeu, desenhando o músculo no corpo do paciente dela, que as tensões que estavam naqueles músculos estavam muito em excesso. Porque todos nós temos essas 6 cadeias presentes no nosso corpo. Só que quando uma delas trabalha em excesso, acaba prejudicando e predispondo esse corpo a determinadas patologias. Eu escolhi para falar hoje 2 cadeias musculares que eu acho que combina muito com o momento que a gente está vivendo agora, que é uma cadeia que a gente chama de AL e uma cadeia que a gente chama de PL. A AL eu vou representar através da mulher. Então a gente tem essa mulherzinha aqui para mostrar, ó, toda introvertida. Vou mostrar só uma parte, depois eu mostro. Então, essa mulher de AL, como é o corpo dessa mulher? Ela tem uma cabeça geralmente mais inclinada para o lado, ela tem um excesso de rotação interna do ombro, ela tem um quadril mais fininho, com uma rotação interna também. É um corpo que favorece muita rotação. Então, você já vê essa pessoa mais fininha, mais introvertida, recatada dentro dela. Vamos pensar que essa pessoa, ela ficou numa situação tão desconfortável dentro do próprio corpo dela mesmo, que ela se trancou. E às vezes a gente recebe pessoas assim no consultório, que chega para conversar com a gente e tá assim e não abre por nada. E isso falando só de biomecânica. Quando a gente vai olhar a questão que é comportamental, que é a mais importante, que é o foco de GDS no tratamento, o que a gente como terapeuta enxerga? Que essa pessoa, ela fez tanta coisa para as outras pessoas e não fez nada para ela. O pote dela ficou vazio. E ela não consegue mais nem ficar dentro do próprio corpo. Então, ela passa a procurar ajuda. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, como que é uma mocinha, a Ellie, se comporta? Ela tá louca da faxina em casa, ela tá cozinhando horrores, ela tá tentando deixar tudo organizado, mesmo aquilo que tá organizado, ela quer organizar. Então, a Ellie, ela gosta de ser serviente. Ela se sente bem fazendo tudo, ela é extremamente metódica, objetiva, mas quando ela trabalha no excesso, ela adoece. E ela não sabe aí como se comportar. É aí que vem o método trabalhar o equilíbrio dessas tensões. Quem tem filho em casa durante essa quarentena, por acaso fez uma cabana? Fez uma cabana aí com as crianças? Não cheguei nesse ponto. Poxa, Ana, olha, a Outras coisas, cabana é um outras exemplo. coisas. As faxinas e arrumações muito... eu tentei. Até o consultório voltar foi. Tenho muito a L no meu corpo. Aí o que acontece com a cabana? Quando a gente monta uma cabana, a gente tem que ter um equilíbrio entre todas as pontas, senão nossa cabana vai ficar torta. A mesma coisa acontece com os nossos músculos. Se eu tenho um músculo trabalhando muito em excesso, o que vai acontecer com o meu outro músculo que quase não está trabalhando? Ele vai enfraquecer, enquanto o outro vai tomar posse daquele corpo e vai desencadear uma série de patologias e de lesões. Certo? Até aqui tudo bem. Agora, eu vou falar um pouquinho do PL. O PL é um rapaz muito interessante. Olha o corpo do PL. Vocês viram a L, né? Todo recatadinho, todo fechadinho e vem PL. PL, gente, meu marido. Só por Deus nessa quarentena. Chinelo espalhado pela casa, roupa espalhada. O PL, ele fala com o corpo, pessoal. É uma representação de uma pessoa que fala muito com o corpo, tá sempre falando com a mão, com os braços, ele se movimenta. É uma pessoa que não consegue ficar quieta, é extremamente ativa, extremamente comunicativa. Mas o que acontece com esse cara quando ele entra com a musculatura dele para trabalhar em excesso? Ele fica totalmente perdido. Ele bloqueia. Aí ele chega no consultório e fala assim: doutor, eu tô com uma dor, não sei nem quando surgiu, mas eu não sei mais o que eu faço. Tô perdido. E aí a gente tem esse parâmetro dos dois. Um, extremamente metódico, sabendo passo a passo tudo o que aconteceu com ele, com datas inclusive.
e um outro que não tem consciência corporal nenhuma, que não entende porque está com dor, e você fala e a pessoa parece perdido no espaço, mas que consegue entender a necessidade do trabalho, absorve a coisa e começa a trabalhar. E aí a proposta é voltar na questão da barraca e equilibrar todas essas tensões musculares para a gente ter um corpo saudável, um corpo mais harmônico, com liberdade de movimento. Essa é a intenção. Quando a Uma coisa gente que eu trata. E uma coisa que eu queria te perguntar, essa formação do GDS, né, é uma formação assim que não é dada a nível de faculdade, né, igual linfologia, linfedema, né, uma coisa que você faz depois, que você tem que procurar. A formação é bem extensa, né, cerca de 3 anos, né, tem poucos lugares no Brasil, tem poucos profissionais, né, quando a gente procura, olha, às vezes acontece de eu ter algum paciente de outro estado, ou mesmo da cidade de São Paulo, que se beneficiaria do método, e daí você fala, onde tem esse profissional? Então, assim, é igual o linfologista, vamos dizer, a gente conta nos dedos, né? Então, a formação é uma formação bem diferenciada, né, Vanessa? É uma formação que ela dura 3 anos, são 3 anos a formação completa. Tem uma equipe no Rio de Janeiro e uma equipe aqui em São Paulo, que são credenciadas pelo ICT lá na Bélgica. Só elas podem ministrar o curso aqui. Eu acredito que eu sou a única fisioterapeuta no ABC com formação completa até hoje. Isso que eu já tenho 11 anos de formação só no GDS, fora da físio. Então, que eu saiba, não tem ninguém ainda cadastrado. É um método complexo para a gente estar explicando, porque ele vai muito da observação do corpo do paciente, do gesto que a pessoa mostra para a gente, mas é um método muito apaixonante. A Godelívia, ela era uma poeta, né? A forma que ela usa para explicar como aquele corpo adoeceu é muito poético. Eu brinco com o paciente no consultório, né? Que eu falo para ele assim: que horas que é você no seu dia? Né? Porque o paciente, ele vem procurar a gente, né, quando ele tem uma dor. Quando ele não tem uma dor, ele não nos procura e ele não sabe sentir o próprio corpo. Então, a experiência que o método GDS proporciona de fazer com que você sinta o seu corpo é maravilhosa. Porque eu mesma, quando eu estava em formação, que eu percebi o meu corpo, que eu tive a sensação no corpo, eu achei mágico. Porque é muito diferente você ter um corpo com dor e sentir o seu corpo sem dor. É uma coisa meio estranha a gente falando, mas é uma sensação totalmente diferente. Quando a gente consegue atender o paciente em todas as etapas do tratamento do GDS, é muito bacana. É que, infelizmente, o paciente vem com o grande objetivo de tratar a dor. E depois que ele trata a dor, ele acaba evoluindo para outros tipos de executar e acabou. E poucos pacientes que ainda ficam em tratamento tem tanta questão que é psicocomportamental para tratar que muitas vezes você não consegue evoluir, né? Fica naquele Sim. círculo vicioso de tratamento e você não consegue promover tanto quanto você gostaria numa sessão. E, por exemplo, um paciente, você, como você falou, né, do método GDS, você faz o trabalho, basicamente é um trabalho manual, né? Então, tem muitos colegas, muitos pacientes aqui, tem colegas da área médica, né? Dr. Rafael Bindim, espero que a gente faça a nossa live, é um colega que trabalha com a parte de hipnose para dor. Eu tive a oportunidade de fazer já o curso dele 2 vezes, realmente algo fantástico, né? E você que depois, no outro encontro, a gente vai falar sobre a barra de Access, então acho que tem coisas assim muito legais. E no método do GDS é utilizado nenhum tipo de aparelho, é mais realmente a questão, né, os seus dedinhos, né, que... Manual. Uhum. Totalmente terapia manual. Para cada desenho daquele corpo que a gente viu, aquela forma de corpo, a gente tem uma forma de atender o paciente. É que aqui no Brasil, a gente tem uma tipologia muito semelhante no corpo da pessoa, né? As pessoas, elas funcionam muito nessas 3 posturinhas aqui, ó. Eu Certo. coloquei bem, que é o que a gente mais encontra aqui no Brasil, né? Esse tipo de tipologia. Então, até fica mais fácil da gente tratar, porque a gente está tão acostumado a ver
que o olho vai no automático. A pessoa tirou a roupa para terapia, porque é uma terapia onde a gente tem que tirar a roupa. Geralmente o paciente fica calcinha e sutiã. Homem a gente pede para vir de bermuda, porque é um trabalho feito no corpo todo, vai desde a cabeça até o pé, onde a gente vai trabalhando o equilíbrio das tensões musculares e organizando a parte articular, porque as articulações, quando elas estão presas, a gente não consegue trabalhar o músculo. Então, a gente tem uma liberação músculo e articulação. Aí a coisa... E você percebe, muitas vezes, no decorrer do tratamento, que, né, pelo que eu entendi também bastante, de algumas coisas que a gente leu, durante o GDS, como você tem um trabalho, você tem como... Perdão, entrando umas mensagens e acaba bloqueando o vídeo. Você faz um trabalho muscular de reorganização das cadeias e como tem uma questão psicocognitiva, psicocomportamental, a partir do momento em que você melhora, por exemplo, uma postura, uma pessoa totalmente introvertida, que às vezes veio de um trauma, de um luto, de um processo depressivo, né, de uma questão de autoestima, em que ela está fazendo uma proteção, como você disse, uma rotação, e a partir do momento que você vai melhorando posição de ombro, posição de cabeça, tudo, você vai fazendo uma reconexão, você vai fazendo uma releitura desse corpo, você faz um mecanismo de biofeedback para ele, e esse paciente ele começa a melhorar algumas questões cognitivas, né? Isso a gente às vezes vê no andar, né? Você vê o paciente que anda com a cabeça baixa ou o profissional, e depois, conforme ele vai melhorando a questão psíquica, ele vai ficando mais altivo, né? Então, até a gente brinca, né, das personagens da modelo, né? A Gisele Bündchen, ela não andava assim, não, ela andava altiva, né? Então, ela passa uma mensagem. Então, se a gente for ver, é um tipo também de tratamento, de terapia, em que você atua na mensagem que aquela pessoa passa para o círculo social, para o círculo profissional, né? Então, um grande advogado, um professor, tudo, a maneira como ele se apresenta dentro do seu círculo para sua palestra, para as palestras, a tua postura passa muito, né? Passa até credibilidade. Você pode ser um professor doutor, mas se você tiver uma postura, né, de que passe insegurança para a tua plateia, ela vai ter uma leitura, né? Porque a leitura corporal é uma coisa muito importante dentro da evolução do ser humano, né? Você chegou no ponto alto do GDS. A forma como você é visto diz muito sobre quem você é e de como você está funcionando. Então, a forma como você se apresenta para as pessoas é extremamente importante. E quando você consegue se libertar desse tensionamento muscular, automaticamente a sua postura muda. Você, só com o trabalho de terapia manual, você consegue perceber as mudanças no seu corpo aos pouquinhos, mas você consegue se sustentar melhor no seu próprio corpo. Quando a gente consegue, além do trabalho de terapia manual, evoluir para uma sessão de exercícios, o paciente sai completamente alinhado da sessão. E ele mesmo fala, nossa, eu estou saindo muito bem, eu estou mais alto, o meu ombro está melhor posicionado, estou me sentindo muito melhor, eu estou percebendo que a minha postura está melhorando, né? E aí, a sua postura melhorando, automaticamente, você muda, o seu psique muda. Você passa a enfrentar as coisas com mais clareza, né? Com mais objetividade. Você recebe as coisas que vêm para você com uma postura diferente. Porque as coisas que a gente fala durante uma sessão de cadeias musculares são levadas para a vida. As orientações que a gente dá de como você sentar, de como você andar, de como você pegar um peso, muda a estrutura do corpo da pessoa e ela passa a ter pequenos feedbacks do corpo para se reajustar, né? Uhum. E aí a pessoa consegue ter esse reequilíbrio do corpo e fica bem. E aí pode evoluir para um outro tipo de tratamento que goste. Eu falo, você só não pode ser sedentário, né? Vai lá para o pilates, para uma natação, para alguma outra coisa. Ele é complementar, né? Ele pode agregar a outras terapias, exercícios que o paciente está fazendo,
Então, ela é muito complementar. E uma coisa que eu ia te perguntar, né? Você fala aí da questão de posturas, e a gente vê muito, às vezes, o tipo de roupas que os pacientes usam, né? Eu sei que você até orienta, às vezes a paciente fala, olha, eu troquei o sutiã que a doutora falou, a calcinha, olha, a calça jeans. Então, o tipo de vestimenta, muitas vezes, leva a uma postura viciosa, né? E acaba reforçando uma postura ruim, o tipo de sapato. Eu, por exemplo, até brinco com as pacientes, né? Eu falo, ai meu Deus, ela, eu vim de sapatilha, eu sei que a senhora não gosta de melicinha, porque a sapatilha, né? A paciente fica parecendo um L. Então, para bomba limpo-venosa é um terror. Para facete plantar, para esporão. Então, eu falo que eu prefiro que ela venha com um salto do que ela venha com uma sapatilha. Então, existem alguns reforçadores, né? Isso é muito importante. As questões do nosso dia a dia, né? O que você vai usar também diz muito de como você está vivendo naquele momento. É que aí a gente entra em várias outras questões para a gente explicar, mas é exatamente isso. E as questões do pé é de extrema importância. É pé e pescoço. Quando você não tem problema em um, você tem problema no outro, ou você tem problemas nos dois. Então, a gente tem que orientar sempre um sapato mais adequado, melhorar a pisada dessa pessoa se estiver desorganizada, para equilibrar essa tensão, porque vai para cima. E aí, daí em diante, vira uma bola de neve se você não cuida. E hoje em dia, a mulherada adotou muito essa questão da sapatilha, né? E a gente está sempre, né, fortalecendo a pessoa. A pessoa entra no consultório, eu já dou logo uma olhadinha lá no sapatinho, para ver se esse sapato hoje. Eu sou muito ligada em sapato. Né? Nem pé, nem esse sapato me chama muito atenção, porque aí já aumenta a lordose lombar, já faz uma hiperextensão de joelho, aí a pessoa já começa a reclamar de um edemazinho da perna, porque ou tá muito tempo em pé, ou tá muito tempo sentada, aí entra em todas as questões linfáticas, né? E é complicado. Essa questão. Por exemplo, para quem depois, se você me permitir só responder esse comentário, a gente vê algumas perguntas aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Por exemplo, você faz a avaliação de um paciente, você inicia qual é a frequência que esse paciente tem que ir. A gente sabe que tem pacientes que, 2 vezes por semana. É igual drenagem linfática, né? Que eu falo. Tem gente que drena, fala, eu saí da maca, fiz xixi, a drenagem foi boa. Aquele xixi é água, não é linfa. Eu, por exemplo, quando eu faço drenagem, são 48 a 72 horas para eu sentir o efeito da drenagem, porque eu tenho uma questão linfática em que eu tenho um delay para essa drenagem, né? Então, muitas vezes o paciente fazer o quê? O GDS, ou ele tem tanta lesão muscular, tem tanta atrofia, que a musculatura dele não aguenta, porque a hora que você começa a mexer num músculo atrofiado, inflamado, num fibromiálgico, num diabético, num vasculopata, esse músculo ele está muito duro, esse músculo está com baixa oxigenação, nutrição, flexibilidade, esse músculo às vezes vai ter uma carga de toxina, que a hora que você for mexer, né, até a gente, às vezes, a pessoa não... Isso eu tenho visto, né, já há muito tempo, você vai palpar o paciente começa, nossa, mas esses seus dedinhos doem, hein? E às vezes por quê? Porque as pessoas, elas não, é o que você falou, a consciência corporal. Às vezes a pessoa não olha, ela tá lá no banho, olhando para lá, ela não passa vai pôr uma roupa, ela não se percebe, ela não vê de repente uma pinta, uma mancha, uma variz, ela não se toca, ela não vê um lugar que esteja doente. Às vezes eu passo a mão do paciente e falo, olha, você está sentindo isso aqui? Eu não tinha visto, olha aqui, ó. Então, a pessoa não tem uma consciência básica, que é a consciência do próprio toque e do espelho, né, Vanessa? Então, tem pacientes que, por exemplo, você vai falar, olha, você indicaria 2 vezes por semana, mas ele não tem perfil por conta dessas situações de fibrose e tudo, para aguentar um tratamento, às vezes, 2 vezes por semana. Ele precisa de um repouso muscular até essa fibra voltar. Então, qual é mais ou menos a prescrição do tratamento e qual é a tua média dentro da tua experiência aí de mais de uma década em que você começa a ver os primeiros resultados desse paciente? Eu até vi que tem uma questão aqui que fala de linfedema. Eu associo muito o GDS para quem tem o linfedema e para quem tem patologias vasculares, porque a gente tem que lembrar que o corpo humano ele é feito de osso,
de músculo, de tendões, de sistema linfático, né? E se eu tenho um bloqueio articular, eu não vou conseguir drenar esse paciente de uma forma eficiente para ele poder ter todos os benefícios de uma drenagem linfática, por exemplo. Então, se eu tenho um bloqueio biomecânico, eu preciso primeiro libertar essa articulação para eu diminuir a tensão daquela região, para que as minhas veias e as minhas artérias passem a circular de uma forma mais harmônica. Então, quando eu tenho um corpo mais organizado, eu falo principalmente uma bacia, um quadril mais organizado, que é onde o sistema linfático tem seu grande trabalho ali, eu organizo essa bacia e aí eu tenho uma drenagem mais eficiente. Então, às vezes, o edema tá tão grande das pernas que a pele tá até fininha, né? Às vezes chega até rasgar, fazer algumas pequenas feridinhas. Então, a gente primeiro faz um trabalho muscular, né? Libera um pouco a tensão desse músculo, dessa articulação, para depois entrar com o trabalho da drenagem linfática, que nós fisioterapeutas chamamos de terapia física complexa, porque tratamento de sistema linfático é extremamente delicado, a gente tem que saber exatamente para onde caminha o sistema e como que a gente vai ajudar esse paciente, que grau que é esse edema dele, se é um linfedema, se é um limpedema. Então, essas questões vasculares são de extrema importância, né? E a gente procura tratar de acordo com a sensibilidade do paciente. Se a gente vê que é um paciente idoso, por exemplo, que tem uma pele muito fininha, que essa perna está muito inflamada, geralmente, de acordo com a sensibilidade da paciente, a gente pede para vir 2 vezes na semana. E aí, conforme a gente vai vendo a evolução dessa paciente, a gente vai indo para 1 vez por semana, a cada 15, 20 dias, até o período de alta. E é geralmente mais ou menos assim que a gente vai se organizando para tratar esse tipo de paciente. E aí, sempre lembrando desse histórico de toda a organização, que a gente tem que ver o paciente. Não, o paciente chega no consultório com a sua indicação, por exemplo, chegou para tratar o linfedema. Legal, vou tratar o linfedema, é a causa bacana do meu problema. Na verdade, ele não é a causa, ele é um sintoma de alguma coisa. Então, eu vou procurar a causa e aí eu vou tentar tratar todos os sintomas em conjunto. Então, a gente usa vários métodos na fisioterapia para agregar valor à nossa sessão e deixar o nosso paciente bem. Então, é um paciente de linfedema, a gente vai procurar organizar as cadeias musculares da mesma forma que chegou um paciente de coluna, só que a gente também vai trabalhar essa questão do sistema linfático. Muitas vezes a gente vai associar uma barra de axis, uma auriculocultura. Numa evolução, a gente vai partir para um pilates, porque a gente dispõe desse trabalho lá no consultório. E assim a gente vai vendo como essa pessoa pode evoluir durante o nosso tratamento. E tem pacientes que às vezes ficam estáveis, né, que você libera, e dependendo, às vezes ele tem novamente uma sobrecarga, agudiza, mas como você já tratou o básico, né, ele faz um período de agudização, que pode ser por N coisas, até mesmo essa questão que você falou, na pandemia, eu fui muito acionada por conta de questão articular, né, então o paciente me ligava, Ana, eu tô com uma dor na perna, tô com medo que seja trombose. Como é que é? Não, é uma ciatalgia, porque parou de fazer exercício, está sentado errado, está fazendo home office, está lavando, passando, cozinhando, cuidando de criança. Quer dizer, ela está sobrecarregando, né? Ela, o homem também, sobrecarregou um corpo que ou já não estava preparado, ou parou com a. Né? Eu falei que, nossa, podia ter fisioterapia online, porque foi uma das coisas que mais me fez falta, foi realmente o apoio das fisioterapeutas durante esse período para melhorar essas alterações dos pacientes, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas nossas perguntas, tem muita gente bacana aqui. Deixa eu ver. Obrigada, Juliana. Você falou que nunca tinha ouvido falar nesse assunto. Realmente, quem me trouxe esse assunto aí há uma década, mais ou menos, foi a doutora Vanessa. Uma coisa que é pouco falada e que tem aí uma interface muito legal, principalmente para pacientes fibromiálgicos, né? Pacientes com dor crônica que tenha perfil psicológico também. Deixa eu ver aqui. Sim, falando sobre a questão. Adriana Fontes, conheço. Linfedema congênito, que não tem mais inchaço, o linfedema não evolui. Quanto tempo eu tenho que procurar o especialista?
Tá. O linfedema congênito, ele, assim como o linfedema, vamos dizer assim, adquirido ou secundário, você pode ter períodos de estabilidade. Então, eu tenho pacientes há 7, 10 anos estáveis, porque fez o tratamento, perdeu peso, organizou questões metabólicas, utilizou meia, fez, né? Ele estabilizou a patologia. As mulheres geralmente têm os picos de descompensação quando tem algum problema hormonal, então na menopausa, na gestação, numa indução de gravidez, no tratamento de um mioma, no aumento de peso, na troca do tipo de trabalho que ela tinha, então, ou num trauma, um pós-cirúrgico, principalmente um pós-cirúrgico ortopédico, um pós-cirúrgico ginecológico, uma terapia oncológica, né? Uma paciente que vai fazer aí uma químio, uma rádio, ele pode ter uma descompensação desse linfedema congênito, tá? Ou uma infecção, né? Que são as erisipelas. O ideal para estar fazendo acompanhamento vascular, se você está totalmente assintomático, se não apareceram varizes secundárias que podem aparecer por conta do linfedema, é entre 3 a 5 anos, se tiver tudo estável. Se você tem alguma descompensação, ou você fala, ó, vou engravidar, vou fazer uma cirurgia deste porte, a gente pede para estar vindo nesse período que você tem necessidade, tá ok? Mas sempre lembrar que é uma perna que tem um limite. Não abuse, faça todas as recomendações de cuidados, principalmente higiene, sapatos, exercícios, alimentação, porque ela tem um limite, ela não nasceu 100%. Se ela é congênita, ela veio aí com alguma hipoplasia ou alguma aplasia. Então, frente a uma agressão pequena, para quem não tem linfedema congênito, ela pode descompensar e de uma maneira muito grande. Então, ela pode ir de um grau 1 de linfedema, né, Vanessa, que é aquele molinho só à tarde, para um grau 3, assim, ó, que são aquelas grandes elefantíases, tá bom? Esther Fruc, preciso desse GDS, também acho. Quem mais aqui? Shirley Santinello, obrigada. Ela gostaria de saber se o GDS é bom para quem tem alteração da ATM e se quem tem osteoporose pode fazer. Diga. Olha, essa questão da ATM é muito interessante, porque a questão de ATM está muito ligado à musculatura diaélica que a gente começou falando no começo da nossa live. Por a gente ficar muito retraído, por a gente ter muita ansiedade, estar muito tensa, 98% das pessoas acabam desenvolvendo uma disfunção de ATM por conta de tensão. E aí é muito comum a gente trata, né? A pessoa evolui primeiro com uma dor na TM e depois com uma dor muito frequente na cervical, que pode até irradiar para os membros superiores. Ou é o contrário, a pessoa começa com uma dor cervical e evolui para uma dor na TM. E a gente trata sempre em conjunto. Então, o GDS é uma forma muito tranquila e muito benéfica de tratar a TM, porque é aquele negócio que a gente fala, quando eu equilibro as tensões, eu melhoro o todo. E aí, na TM, o que acontece? Geralmente a pessoa tem o briquismo, que é o apertamento dos dentes, ou ela tem o bruxismo, que é o ranger dos dentes. Isso acaba gerando um desequilíbrio de força muscular muito grande. Então, a gente precisa ensinar esse paciente de novo como abrir e fechar a boca, isso é muito importante, como repousar a língua no céu da boca, como mastigar os alimentos, alternando entre um lado e outro, e sempre procurar fazer uma automassagem, né, nas regiões do rosto para aliviar realmente a tensão. E aí, a queixa das pessoas que sofrem com disfunção de ATM também tem muita dor de fundo de olho e muita dor de cabeça e muita dor, às vezes, no frontal, bem aqui, porque está muito perto da zona. Muitos começam a queixar de zumbido no ouvido. Então, você vê que é todo um trabalho que, assim, não dá para você chegar e tratar só TM, porque você chegou com um sintoma, tenho dor na TM. Mas a causa do problema da TM muitas vezes pode estar nessa coluna cervical. Então, a gente estabiliza a coluna cervical e trata a TM. Eu brinco, o paciente de ATM chega no consultório, eu começo o tratamento pela mão. Porque eu venho da mão, vou subindo até chegar na bonitona, e aí a gente organiza tudo e tenta equilibrar com os exercícios. Não é incomum vários pacientes que vêm realmente, né, às vezes
liga até na nossa, minha mão tá adormecendo, eu tô com medo de estar tendo um infarto, um AVC. E daí você vai, faz o exame vascular, exclui trombose, pulsos normais, tudo, vê carótida e muitas vezes eu falo, olha, o seu problema é cervical. Pacientes com queixa de labirintopatia, né? Ah, eu tenho tontura, eu tenho mal-estar, eu tenho zumbido, e daí você exclui primeiro um quadro labiríntico mesmo, ou ele já vem do otorrino, você faz um Doppler de carótida quando é... mas Doppler de carótida não é só para velhinho? Gente, não é só para velhinho, tá? Existem doenças de carótida congênita. Inclusive, essa semana eu atendi uma paciente de Brasília que teve um micro AVC, tá? Ela tinha uma doença rara que chama displasia da carótida, que a carótida fica aparecendo. Carótida é essa artéria que você põe a mão aqui e se sente a pulsação. Ela vem direto do coração e dá ramos para a face e para o cérebro, tá? E ela fica parecendo um rosário daquele que a avó da gente fazia terço, tá certo? E as pacientes perdeu a mãe aos 40 anos, que provavelmente tinha fibrodisplasia, e ela agora com 43 teve, tá certo? Então, assim, dobra de carótida hoje a gente faz até em criança, né? Doutor Rafael aí, que é cardiologista, para a gente avaliar o quê? O complexo médio intimal em crianças diabéticas com colesterol alto, e até mesmo ele é um preditor de doença cardiovascular no futuro. E para outros pacientes também a gente hoje faz. Então, o ultrassom de carótida hoje é feito em qualquer idade, é inócuo, e ele é um acompanhamento muito legal do envelhecimento vascular. Então, a gente faz o acompanhamento e muitas vezes eu já peço o raio-x, peço o transoral, né, para a gente ver ali a primeira vértebra, e eu falo, ó, é compressão. Aí eu encaminho para fisioterapia, esse paciente começa a descomprimir as cadeias, ele começa a melhorar todos os sintomas aí, realmente de tontura, de mordedura, de formigamento, né, Vanessa? Isso é legal. Ela perguntou se quem tem osteoporose pode fazer. Pode, Shirley. Não são movimentos bruscos, você não vai ter fratura, nada. Fique em paz. Né? Ao contrário, os movimentos são bem suaves, delicados, com exceção de alguns pontos gatilhos que a gente encontra lá no meio. Mostra a mãozinha aí. Essa mãozinha aí só parece pequenininha, viu? Você não tem noção. Quando ela pega... Vamos ver aqui. Dona Maria Minilce, eu estou esperando aquele bacalhau que a senhora falou que ia me levar, né? Estou esperando. Gustavo Rubino, doutor Gustavo, vou ter que ir essa semana aí para acertar meus dentinhos, tá? Nosso paciente, por acaso, também, né? Foi muito interessante o caso do Gustavo, né? Mas, desculpa, não vou poder falar, mas foi um caso muito interessante, né? Que a gente fez. Tá lá comigo, toda semana no Pilates. Que bom, ótimo paciente, isso mesmo. Odontólogos, dentistas, tem duas coisas. Eles têm problema cérvico-lombar, síndrome do glúteo médio e varizes. Ou você usa meia elástica, faz pilates, ou você vai ter uma LER, uma doença por esforço repetitivo, porque o mocho acaba com os pacientes que são dentistas, amanhã ele né? vai passar comigo, tô lascada, ele vai falar. Muito bom. Vamos ver aqui. Tem mais, sim. Um paciente com linfedema em membros inferiores sempre vem acompanhado de vasinhos na região? Então, linfático e venoso, eles são irmãozinhos. Quando um tem alguma alteração, o outro ele tenta compensar o aumento de pressão. Então, uma paciente que tem uma flebite ou uma trombose, o sistema linfático vai inchar, aumentar de tamanho para compensar. Um paciente que tem uma questão linfática, o sistema venoso vai tentar drenar a parte do que o linfático não está dando conta. Então, você pode ter desde microvasinhos até varizes grossas. Então, sempre é importante, quando você avalia um paciente venoso ou um linfático, você tem que fazer uma avaliação dos dois, tanto do venoso como do linfático, tá? Que um linfedema pode levar a varizes e varizes pode levar a linfedema. Então, o olhar é sempre o mesmo. O tratamento é muito semelhante, né, Vanessa? Então, e é importante, né, porque muitas vezes você, para preparar um paciente para uma cirurgia de varizes, principalmente quando você vai mexer em safena, sendo ou não linfopata, a gente utiliza também todo o trabalho muscular, toda a fisioterapia complexa, pré e pós-operatória, né? A gente fala, no trabalho pré-cirúrgico, a gente usa muito ultrassom, né? Uhum. Faz parte da eletroterapia, na fisioterapia, que é um aparelho que produz uma onda
tanto mecânica como terapêutica, que ajuda a gente a diminuir a fibrose da perna dessa paciente. Geralmente essa perna vem para a gente muito entumecida, muito inchada. E eu brinco com os pacientes no consultório, né? O sistema linfático ele não consegue carregar toda a linfa do corpo da pessoa quando a gente está em patologia. Então, essa quantidade de líquido que é perdida pelo sistema linfático, que cai no espaço morto ou intersticial, eu falo que ele parece um líquido de gelatina com teia de aranha. E essa é a nossa fibrose. Então, a gente trabalhando com ultrassom, a gente consegue liquefazer a textura, né, dessa fibrose, e aí através das manobras de terapia física, através do enfaixamento compressivo e dos exercícios miolinfocinéticos, a gente consegue facilitar o procedimento cirúrgico para o médico cirurgião vascular conseguir fazer, né, a retirada dos vasos, das veias, quando necessário, de uma forma mais fácil, até para a perna não babar muito, né? Porque quando a gente está na cirurgia, parece que a perna baba. Igual eu falo que parece uma baba de São Bernardo, né? Do cachorro. Sai tanto líquido ali e é linfa aquilo, né? Exato. Facilita muito. Eu vou dizer uma coisa. É o que a gente está vendo hoje, né? O linfático está caindo nas graças do cirurgião vascular, principalmente por conta de algumas técnicas, né? Eu tenho, até acho que eu comentei contigo, eu tenho visto as coisas chegando aí. E a gente tinha um grupo de estudos linfáticos, né? Professor Guedes, foi com quem eu fiz minha formação na Santa Casa, é a voz, né, de linfático no Brasil. E o Dr. Mauro Figueiredo, que foi presidente da Flebologia Internacional também, nós tínhamos um grupo de estudo aí em 2003 até 2007, depois, infelizmente, até por um pouco de falta de apoio, a gente teve que desmanchar, mas a gente trouxe gente da Argentina, Alemanha, era muito rico. Então, coisas que o pessoal está falando hoje, que eu falo, nossa, o pessoal descobriu a roda hoje, a gente já falava lá atrás, que é um tipo de lipoaspiração para lipedema, né, que hoje tem uma técnica que foi instituída agora na Alemanha, foi certificada, em que você utiliza um tipo de lipoaspiração sequencial, principalmente para aqueles grandes lipedemas, né? Depois a gente pode, numa outra oportunidade, esclarecer para as pessoas o que é lipedema e linfedema, e que podem coexistir. E intradermoterapia, né, que foi uma coisa que o pessoal usava muito na Carolina do Norte, e que ficou meio que mal falada, porque era procedimento estético, isso e aquilo, e a gente sabe que é um procedimento enzimático muito bacana para alguns tipos de linfedema, mas com bastante, vamos dizer assim, indicação, guiados muitas vezes até pelo próprio ultrassom. Hoje a gente tem ultrassons de alta definição, a gente tem ultrassom hoje de pele, para você ter uma noção, né? E que ajuda bastante. A gente vê muitas vezes durante o Doppler, eu mostro para o paciente, eu falei, olha, aqui estão as suas linfocélulas, aqui é a linfa, né? Aquele aspecto meio que de isopor, isso é bem legal. Então, tem muita coisa vindo, né, Vanessa? Isso tem ajudado a gente, as pessoas entenderem melhor qual é o trabalho do linfologista, tanto do fisioterapeuta, quanto do cirurgião vascular, quanto do terapeuta ocupacional. Existem terapeutas ocupacionais que fazem a parte de linfologia, né? Uma das pessoas mais brilhantes é a doutora Esther, que foi minha preceptora lá na Santa Casa, que faz o serviço de mastologia, de reabilitação daquelas pacientes com elefantíase de pós-mastectomia, né? Então, isso é muito bom, está enriquecendo e está trazendo o quê? Uma luz, então, para pacientes que tinham essa disfunção. Então, eu falo, às vezes o paciente volta comigo e fala, nossa, que legal, eu consigo hoje te reavaliar com mais ferramentas, né? Isso para você também, você vê, né? Ah, com certeza. Eu, inclusive, tive no consultório, né, paciente em comum, uma paciente que fez a cirurgia do lipedema, e é uma cirurgia de grande porte mesmo, mas que vem colaborar muito com o tratamento, porque é uma pessoa que tem um linfedema geralmente muito grande, né, ou linfedema, e a pessoa começa a melhorar o todo, né, porque ela melhora a postura, ela melhora a queixa de dor, ela melhora o edema, que é o inchaço. Então, ela passa a ficar muito mais confortável dentro dela mesma, e isso facilita todo o processo de recuperação. Então, são técnicas que antes elas estavam ali meio que guardadinhas, e agora novos estudos chegando, o pessoal divulgando mais essas técnicas, só vem a colaborar
E a gente na físio fica muito feliz em poder ajudar esse tipo de paciente que antes era um paciente que era excluído, né, pelos médicos, né? Poucos médicos com especialização para tratar linfedema, para diagnosticar lipedema, porque é uma coisa que eu vejo bastante no consultório, que às vezes o paciente tem um lipedema, mas ele chega com a queixa do linfedema. E aí a gente explica a diferenciação dos dois. Embora o tratamento seja muito semelhante, é óbvio que tem muita diferença. E uma coisa importante que, né, o Pilates, né, a gente vai ter algumas outras pautas que falam do Pilates. O Pilates hoje é um instrumento muito importante dentro da parte muscular, porque ele contribui para fazendo exercícios, né, linfomiocinéticos. Eu brinco com o paciente que é como se fossem camadas de carpaccio, né, o músculo, e o linfático está passando no meio. Então, os exercícios que você faz no Pilates, e assim, Pilates, hoje eu fico muito feliz porque as pessoas cada vez aderem mais, né, ele ajuda muito, você tem hoje vários profissionais. Quando chegou no Brasil era uma coisa assim que até financeiramente era difícil o acesso, né, a gente brincava que só a Madonna fazia, e hoje não, hoje você tem um acesso muito maior porque você tem mais profissionais, o custo para o paciente diminuiu, alguns convênios com justificativa médica, com relatório médico liberam também, porque você previne as patologias, muitas vezes você previne uma cirurgia ortopédica, e o Pilates ele é um instrumento dentro da vascular que ajuda muito na estabilização do linfedema. Vanessa, a gente tem mais 10 minutos. Se as pessoas quiserem mandar mais alguma pergunta para a gente estar discutindo, se você quiser fazer algum fechamento, Quero fechar um pouquinho eu agradeço. História do Pilates. Que os pacientes que têm patologias vasculares, que o ideal é vir para o estúdio de Pilates de meia compressiva. Porque a gente fala, né? Na panturrilha, ela é o nosso segundo coração cardíaco, né? A gente tem uma via linfática muito importante ali. E no Pilates, a grande coincidência, um dos músculos mais trabalhados é a musculatura da panturrilha. Então, a gente está durante todo o tempo, mais ou menos 50 minutos dura uma aula de Pilates, ou uma sessão de Pilates, trabalhando esse bombeamento da musculatura da panturrilha. Isso só favorece o paciente com uma disfunção linfática, porque a meia, ela já oferece uma contenção, então se a minha perna vai inchar ou eu vou contrair demais aquele músculo, a meia oferece uma barreira de resistência e não permite fazer tanto movimento assim, mas ela melhora esse retorno venoso, muscular para todo o meu corpo. Então, paciente com problema de disfunção vascular, sempre de meia. Isso também vale na musculação, na academia e na natação. A gente tem até meias específicas de compressão para natação também. É muito bacana. A gente tem as polainas, até diferente durante o movimento. Você tem as polainas e você tem as meias, né? Então, tem pacientes que é mais adequado usar a polaina. E a polaina, gente, eu vou ver se na próxima vez eu mostro, ela é como se fosse uma manga de camisa, né? Ela é muito tranquila de colocar, não é igual aquela meia muito forte, tá certo? E você tem as meias de movimento, que muitas vezes você vê na academia, você vê em ciclista, tudo que essas já são um pouco mais pesadas, né? Elas têm um solado de silicone, elas chegam a 20 e 30 de pressão. E com certeza, você usando uma meia ou uma polaina de compressão durante a tua atividade física, você melhora o retorno venoso, você evita que as veias fiquem dilatadas durante a atividade física, que o paciente tem medo, evita a ruptura de vasinhos, você prepara esse músculo para o outro dia fazer exercício, porque ele fica com menos edema, com menos risco de fazer fratura muscular, né? Porque eu brinco que fica parecendo um bife cozido, né? Quando você vai fazer exercício no outro dia, não é Eduardo? Eduardo, você está na minha lista. O músculo rasga, né? Então, você protege, né? Eu já fiz exercício com e sem a polaina compressiva e é outra coisa, né? E elas são coloridas, tem rosa-choque, verde, preta, branca, tudo que for, né? Até as faixas elásticas estão coloridas agora. Tá chique demais. Exatamente. Muito bom. Alguma coisa mais a pontuar, gente, aqui nas perguntas? Lipoproteína em índices acima de 190, fator de risco de AVC? Lipoproteína A ou B?
nós temos a apolipo A, apolipo B, certo? Que são frações aí do colesterol, que são realmente frações um pouco, que vem muito de cunho genético familiar e que, em níveis aumentados, sim, aumenta risco para AVC, porque aumenta o risco do que das placas de carótida, tá? Então, precisa dar uma olhadinha como é que está o complexo aí médio intimal da carótida, e se a polipo A ou B estarem altas, e você tiver também esteatose hepática associada, homocisteína associada, ferritina alta, que são marcadores de sangue grosso, aumenta sim. Precisa avaliar, minha querida. Sergião, tivemos hoje um bate-papo muito bom. Um super beijo. Mais alguma coisa, gente, para a gente discutir? Aproveitem aí essa profissional rara, maravilhosa, né? Quando que a gente vai fazer a próxima live mesmo? É dia 20... Dia 12, né? Dia 12, né? Dia 12 a gente tem uma live. Barras de Axis. Isso, nós vamos falar sobre dores crônicas, agudização de dores crônicas, estratégias dentro da fisioterapia, não só utilizando a fisiomotora, neurológica, aparelhos, mas também utilizando algo que é chamado de barra de Axis, que eu acho que muitas de vocês não conhecem, e eu vou contar a minha experiência com barra de Axis, que foi muito bacana. Não foi com a doutora Vanessa, foi com uma querida também, e foi muito interessante. Eu vou contar a minha vivência e como isso ajuda, né? A gente tem uma paciente em comum que teve uma melhora do quadro de fibromialgia, muito importante com o uso da barra de Axis. Tá certo? Legal, tratamento de ansiedade, depressão. A gente tem tido os resultados bem bacanas. Barra de Axis é novo aqui, né? Mais ou menos 5, 6 anos que o pessoal vem falando em barras no Brasil. Mas já tem uma galera fazendo formação e os resultados que a gente tem tido, paralelo, é lógico, com outros tratamentos, porque a gente usa mais de uma ferramenta para cuidar do nosso paciente, para ter um tratamento mais globalizado, mas com muitos efeitos, mas não quero fazer spoiler, vou deixar para o dia 12. Exato. E uma coisa importante, gente, esses tratamentos hoje, quando você tem o diagnóstico, né? Eu acho que é importante a gente falar onde que eu consigo acessar. Então, você tem algumas pessoas que realizam. Primeiro, a fisioterapia vascular, o GDS, a fisioterapia motora. Você tem hoje, tendo um relatório médico completo, não é só assim, solicito 10 sessões, pelo amor de Deus, isso não é relatório detalhado, com CID, você anexar os exames, você tem acesso pelo convênio, tá? Então, isso é importante a gente deixar claro. Existem algumas instituições públicas que têm esse tipo de acesso? Existe. Existem algumas universidades aqui na região, se alguém depois quiser me chamar, que tem até hidroterapia. A gente tem bons serviços também dentro do SESC e do SESI, tá certo? Então, assim, tem como ter acesso? Tem, tá certo? E importante não deixe de cuidar do seu corpo, não deixe de cuidar da sua articulação, porque uma das principais causas hoje de piora na idade média adulta são as questões articulares. Muitas vezes você tem um paciente bem de saúde, mas tem uma articulação ruim que não foi trabalhada, que foi sobrecarregada, e na mulher, depois da menopausa, com a perda hormonal, isso piora muito por causa da osteoporose, a perda do colágeno, né, Vanessa? A questão muscular, e essa paciente começa a ficar dependente de remédio, de dor, de antidepressivo, quer dizer, ela piora a qualidade de vida dela por conta de não ter cuidado da biomecânica, né? E uma coisa que eu sempre falo no consultório é que o seu corpo, ele fala com você, sim, ele te manda vários sinais, e fica a dica, prestar atenção no seu próprio corpo aos sinais que ele está te dando. Eu falo que no começo, logo que eu me formei, eu me considerava fisioterapeuta dos velhinhos. E hoje o maior público do meu consultório é o público da minha idade, que está entre 35 e 50 anos, que está desenvolvendo uma série de disfunções musculares por conta de estresse, por conta de ansiedade, por conta do sedentarismo, da má alimentação e principalmente as mulheres, essa desorganização dos hormônios, né? Então, prestar atenção a todos os sinais do corpo e procurar tratamento, né? Não deixar para depois,
né? Cuidar enquanto é tempo. Vamos cuidar da nossa saúde para a gente não cuidar da nossa doença? Realmente é um ditado que é super válido. E o paciente com dor, os instrumentos geralmente são analgésicos potentes, que podem te dar problema renal ou estômago, ou corticoides, que daí vai piorar o inchaço, aumentar a tua glicemia, piorar a tua osteoporose, essas questões dentárias, né? Então, assim, o tratamento, muitas vezes, pode piorar uma outra questão de base sua. Então, a prevenção é muito importante. Tá faltando 15 segundos, eu quero agradecer a todas as pessoas que,